Esse cafezinho doce e inocente que milhões de brasileiros tomam toda manhã, ele está ajudando a proteger seu corpo, ou sem que você perceba, está silenciosamente abrindo as portas para a diabetes? Essa é uma pergunta que recebo todos os dias no consultório e que gera uma enorme confusão. Muitas pessoas acreditam que, para controlar o açúcar no sangue, precisam abandonar para sempre essa bebida tão amada, tão presente em nossa cultura. Mas será que o café é mesmo o vilão dessa história? A resposta vai te surpreender, e eu garanto, a ciência tem uma palavra final sobre isso. O que vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga sua xícara de café diária, transformando um simples hábito em um poderoso gesto de cuidado com a sua saúde a longo prazo. Fique comigo até o final para descobrir como transformar seu café em um verdadeiro e potente aliado do seu bem-estar, de maneira segura e, acima de tudo, deliciosa, sem precisar abrir mão do que você gosta. Ao longo de décadas de prática clínica, dedicando minha vida a estudar o envelhecimento saudável e as doenças metabólicas, percebi que a maior barreira para a saúde não é a falta de vontade, mas sim a desinformação. Cansei de ver meus pacientes chegando ao consultório assustados e confusos com conselhos contraditórios que encontram por aí, especialmente sobre alimentação. Minha missão, portanto, sempre foi traduzir o que a boa ciência nos diz em orientações práticas, seguras e que façam sentido para a vida real. Não estou aqui para exibir diplomas ou usar termos complicados, mas para conversar com você de forma clara e honesta, como já fiz com milhares de pessoas que tinham as mesmas dúvidas e medos que você talvez tenha agora. A autoridade que trago vem da experiência de ver o que funciona e principalmente do compromisso de proteger sua saúde de modismos perigosos e informações falsas. Vamos juntos entender o que a ciência realmente sabe sobre a relação entre o café e o controle do açúcar no sangue. A promessa que faço a você é simples e direta. Ao final deste nosso encontro, você saberá exatamente como o café age no seu organismo em relação ao açúcar no sangue. Vamos desmistificar de uma vez por todas a ideia de que o café, por si só, aumenta o açúcar. E vou expor quem é o verdadeiro vilão que se esconde na sua xícara, sabotando sua saúde silenciosamente. Mais do que isso, você sairá daqui com um guia prático. Um passo a passo com 3 ações muito simples e seguras, para preparar e consumir seu café da maneira ideal. Você aprenderá a maximizar os incríveis benefícios que os compostos bioativos dessa bebida podem oferecer para a sua saúde metabólica, sem correr absolutamente nenhum risco. O conhecimento que você vai adquirir aqui é uma ferramenta poderosa para assumir o controle, permitindo que você faça escolhas conscientes e informadas para um envelhecimento com mais saúde, energia e, claro, com o prazer de um bom café. Antes de mergulharmos na ciência fascinante por trás do café, peço a sua licença para um convite especial. Se conteúdos como este, baseados em ciência, com uma abordagem séria e cuidadosa, são importantes para você, considere se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Quando você se inscreve, curte o vídeo e deixa um comentário, você não está apenas apoiando o nosso trabalho, mas está ajudando essa informação de qualidade a chegar a mais pessoas. Cada interação sua sinaliza que este é um conteúdo relevante, permitindo que outras pessoas, que talvez estejam tão confusas e preocupadas quanto você esteve, também possam encontrar as respostas que procuram. A sua participação constrói uma comunidade forte, dedicada a promover um envelhecimento mais saudável e consciente para todos. Faça parte deste movimento e ajude a espalhar a boa informação. Dito isso, vamos ao que interessa: a incrível biologia do café no seu corpo. Para entendermos o papel do café, primeiro precisamos dar um passo atrás e compreender como nosso corpo gerencia a energia. Pense na glicose, o açúcar que circula no seu sangue, como o combustível principal para todas as suas células. Cada atividade, desde piscar os olhos até uma caminhada no parque, consome esse combustível. O problema nunca foi a presença da glicose, mas sim o seu excesso crônico. Quando há açúcar demais circulando constantemente no sangue, é como se as engrenagens do seu corpo estivessem operando sob uma carga muito pesada e contínua. Com o tempo, esse excesso de carga causa um desgaste imenso, danificando vasos sanguíneos, nervos e órgãos vitais. É um processo silencioso, que não causa dor no início, mas cujas consequências a longo prazo são devastadoras e podem levar a complicações sérias, incluindo a própria diabetes. A gestão correta desse combustível é, portanto, a base de uma saúde metabólica equilibrada e de um envelhecimento mais saudável e funcional. Felizmente, nosso organismo possui um sistema de gestão incrivelmente sofisticado para controlar esse combustível. A grande maestrina desse sistema é a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. Eu costumo explicar aos meus pacientes que a insulina funciona como uma chave mestra. Quando você se alimenta e os níveis de glicose no sangue sobem, o pâncreas libera essa chave. A insulina então viaja pela corrente sanguínea e se encaixa nas fechaduras presentes na superfície das nossas células, principalmente nos músculos e no fígado. Ao girar a fechadura, ela abre uma porta que permite a glicose sair do sangue e entrar na célula, onde finalmente será convertida em energia ou armazenada para uso futuro. Esse mecanismo genial garante que a quantidade de açúcar no sangue se mantenha em uma faixa segura e estável, evitando os perigos do excesso que mencionamos. Manter essa chave funcionando bem é o segredo. Agora, a pergunta de $1 milhão. Onde o café entra nessa história toda?
A resposta é fascinante e se divide em duas partes, pois o café não é uma substância única, mas um complexo de mais de 1000 compostos bioativos. Vamos começar pelo mais famoso e talvez o mais mal compreendido de todos: a cafeína. Sim, é verdade que a cafeína, em algumas pessoas e sob certas condições, pode causar um aumento pequeno e temporário nos níveis de glicose no sangue. Isso acontece porque a cafeína pode estimular a liberação de outros hormônios, como a adrenalina, que sinalizam ao fígado para que libere um pouco da glicose que ele tem estocada. É uma resposta fisiológica natural, uma herança dos nossos ancestrais que precisavam de uma explosão rápida de energia para situações de luta ou fuga. Mas a palavra-chave aqui é temporário. Vamos usar uma analogia para que isso fique bem claro. O efeito da cafeína na glicose é como dar um pequeno susto no corpo. Imagine que você está caminhando tranquilamente e alguém te surpreende. Seu coração acelera, você fica em alerta e seu corpo libera uma dose extra de energia para o caso de precisar reagir. Poucos minutos depois, quando percebe que não há perigo, tudo se acalma e volta ao normal. A cafeína faz algo parecido. Ela gera um pico breve de energia disponível, mas em um organismo saudável, o sistema de controle, com a insulina, rapidamente equilibra a situação. Portanto, esse pequeno aumento passageiro não é, de forma alguma, o principal capítulo da nossa história. É um efeito agudo, que não se traduz em um risco maior para o desenvolvimento de diabetes a longo prazo, como mostram os grandes estudos populacionais. O verdadeiro segredo do café está em outros compostos. Agora vamos falar sobre os verdadeiros heróis desta história, os compostos que muitas vezes ficam escondidos atrás da fama da cafeína, os polifenóis. O café é, surpreendentemente para muitos, uma das fontes mais ricas desses compostos na dieta da maioria das pessoas, superando até mesmo algumas frutas e vegetais. O principal entre eles é uma substância com um nome um pouco complexo, mas cujo efeito é maravilhoso: o ácido clorogênico. São esses compostos, e não a cafeína, que estão no centro dos benefícios do café para a saúde metabólica a longo prazo. Eles são os responsáveis por transformar uma simples xícara de café em um potencial aliado no cuidado com o seu corpo, atuando de maneira silenciosa, porém profunda e constante, para proteger suas células e otimizar o seu metabolismo de maneira surpreendente. Para entender a ação desses polifenóis, como o ácido clorogênico, gosto de usar outra analogia. Pense nesses compostos como uma equipe de faxineiros e protetores que trabalham incansavelmente dentro das suas células. Em primeiro lugar, eles são poderosos antioxidantes. Isso significa que eles neutralizam os radicais livres, que são como pequenas faíscas que causam ferrugem e danos às nossas estruturas celulares, incluindo as células do pâncreas que produzem a insulina e as células do corpo que precisam recebê-la. Ao proteger as células desse estresse oxidativo, os polifenóis ajudam a manter todo o sistema funcionando de forma mais limpa e eficiente. Essa ação protetora é fundamental, pois um sistema celular saudável é a base para uma boa resposta metabólica e para a prevenção de doenças crônicas que se instalam justamente a partir desses pequenos danos acumulados ao longo dos anos. Mas a função desses protetores vai muito além da simples limpeza. O ácido clorogênico tem uma ação ainda mais direta e espetacular no nosso metabolismo do açúcar. Lembra da nossa analogia da insulina como a chave e da célula como a porta com fechadura? Pois bem, com o tempo e devido a vários fatores, como uma dieta inadequada ou o próprio envelhecimento, a fechadura da célula pode ficar um pouco enferrujada. Isso é o que chamamos de resistência à insulina. A chave está lá, mas ela tem dificuldade em abrir a porta. O que o ácido clorogênico faz é atuar como um lubrificante para essa fechadura. Ele ajuda a melhorar a sensibilidade da célula à insulina, fazendo com que a chave se encaixe e gire com mais facilidade. Com a fechadura funcionando melhor, menos insulina é necessária para fazer o mesmo trabalho. Essa melhora na sensibilidade à insulina é o ponto central que conecta o consumo de café a um menor risco de diabetes tipo 2 a longo prazo. Quando as células respondem melhor à insulina, o pâncreas não precisa trabalhar em excesso para produzir quantidades cada vez maiores desse hormônio, o que evita o seu esgotamento. Além disso, a glicose é retirada da corrente sanguínea de forma mais eficiente, mantendo os níveis de açúcar sob controle. Portanto, o que os grandes estudos observacionais nos mostram é exatamente isso. O consumo regular e moderado de café, da maneira correta, está consistentemente associado a um efeito protetor. As pessoas que mantêm esse hábito ao longo da vida tendem a ter uma fechadura mais bem cuidada, o que se traduz em um risco significativamente menor de desenvolver diabetes tipo 2. É absolutamente crucial, neste ponto, fazer uma observação ética e de segurança que sempre faço aos meus pacientes. É importante frisar, estamos falando de um efeito protetor a longo prazo, observado em estudos com grandes populações. O café não é um medicamento e, sob nenhuma circunstância, substitui um tratamento médico prescrito. Se você já tem um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, as orientações do seu médico e do seu nutricionista são soberanas e devem ser seguidas à risca. A informação que compartilho aqui tem o objetivo de educar e de mostrar como um hábito diário pode ser otimizado para promover bem-estar, mas jamais deve ser interpretado como uma licença para ignorar um tratamento ou um conselho profissional. A ciência nos dá ferramentas, mas o cuidado com a saúde exige responsabilidade e acompanhamento adequado. Para concluir este primeiro pilar, a mensagem principal que você deve guardar é esta: a biologia do café no nosso corpo é uma via de mão dupla. De um lado, temos o efeito agudo e passageiro da cafeína, que pode dar um pequeno e breve pico de glicose, mas que não representa um problema a longo prazo.
Do outro lado, e muito mais importante, temos o efeito crônico e protetor dos polifenóis, como o ácido clorogênico, que atuam melhorando a sensibilidade à insulina e protegendo nossas células. A ciência, portanto, pende a balança fortemente a favor do café como um aliado. Mas toda essa biologia fantástica pode ser completamente jogada no lixo por um único erro que 9 em cada 10 pessoas cometem ao preparar seu café. E é sobre esse erro fatal que vamos conversar agora. Chegamos agora ao ponto mais importante de toda a nossa conversa. Aquele momento em que eu preciso que você preste o máximo de atenção, pois é aqui que a maioria das pessoas, sem saber, transforma um potencial aliado em um verdadeiro inimigo da sua saúde. O grande vilão desta história não é e nunca foi o café em si. É o que nós, por um hábito cultural profundamente enraizado, insistimos em colocar dentro dele. Estou falando, é claro, do açúcar branco adicionado. Adicionar 2, 3 ou até mesmo 1 colher de açúcar ao seu café não apenas adiciona calorias vazias, mas, pior do que isso, sabota ativamente todos os benefícios que os polifenóis, como o ácido clorogênico, estão tentando oferecer ao seu corpo. É o equivalente a comprar um carro novo, super econômico e eficiente, e dirigir com o freio de mão puxado. Você está deliberadamente forçando e desgastando o motor, impedindo que ele funcione da maneira correta e anulando todo o seu potencial. Eu me lembro perfeitamente de um paciente meu, o seu José, um senhor de 68 anos, muito simpático e ativo. Ele chegou ao meu consultório muito preocupado, pois seu exame de glicemia de rotina veio com uma alteração significativa, já na faixa do pré-diabetes. Ele estava inconformado. Doutor, eu não entendo, ele me disse. Eu cortei o pudim, o bolo, a sobremesa depois do almoço, como o senhor recomendou na última consulta. Como pode meu açúcar ter subido? Foi então que eu fiz a pergunta-chave. E o cafezinho, seu José? Como o senhor toma? A resposta veio rápido. Ah, doutor, o cafezinho é sagrado. Umas 4 xícaras por dia, sempre com 2 colherinhas de açúcar para dar força. Seu José não percebia que, ao longo do dia, ele estava consumindo o equivalente a 8 colheres de açúcar puro, escondidas em seu hábito mais inocente. Esse açúcar invisível era o grande sabotador silencioso da sua saúde metabólica. O que acontece no seu corpo quando você adiciona açúcar ao café é um verdadeiro tsunami metabólico. Aquele pó branco se dissolve e é absorvido quase que instantaneamente, causando um pico abrupto e violento nos seus níveis de glicose no sangue. Para lidar com essa emergência, seu pâncreas é forçado a trabalhar em regime de urgência, liberando uma onda massiva de insulina para tentar limpar o açúcar da circulação o mais rápido possível. Quando esse ciclo de pico de açúcar e pico de insulina se repete várias e várias vezes ao dia, todos os dias durante anos, as fechaduras das suas células começam a ficar cansadas de tantos alarmes falsos. Elas se tornam menos sensíveis à insulina. É exatamente esse processo, o de resistência à insulina, que está na raiz do diabetes tipo 2. Ou seja, o açúcar que você adiciona está trabalhando ativamente na direção oposta à dos polifenóis do café, que tentam justamente melhorar essa sensibilidade. Além do vilão principal, o açúcar, precisamos conversar sobre a higiene do consumo, e isso inclui a quantidade. Moderação é uma palavra de ouro quando falamos de saúde. Embora o café seja benéfico, o excesso pode trazer problemas que também afetam indiretamente seu controle de açúcar. Consumir cafeína em demasia, especialmente para quem é mais sensível, pode levar a sintomas como ansiedade, palpitações, nervosismo e, o mais crítico de todos, a insônia. Uma única noite de sono ruim já é suficiente para desregular seus hormônios e aumentar a resistência à insulina no dia seguinte. Seu corpo, cansado e estressado pela falta de descanso, fica menos eficiente em gerenciar a glicose. Portanto, se o seu café está te mantendo acordado à noite, ele está, sim, prejudicando sua saúde metabólica, criando um ciclo vicioso de cansaço e descontrole do açúcar. Vamos aprofundar um pouco mais essa conexão entre sono e açúcar, pois ela é fundamental e muitas vezes negligenciada. Quando você não dorme bem, seu corpo aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol tem várias funções e uma delas é sinalizar para o seu fígado que ele deve liberar mais glicose na corrente sanguínea. É um mecanismo de sobrevivência arcaico que visa fornecer energia rápida para uma situação de perigo. O problema é que, no mundo moderno, esse perigo é a noite mal dormida. Então, você já acorda com níveis de açúcar mais elevados do que o normal, antes mesmo de ter comido qualquer coisa. Se a causa dessa noite ruim foi o excesso de café no dia anterior, você entrou em um ciclo prejudicial. O café atrapalha o sono ruim aumenta o açúcar, e você se sente cansado, buscando mais café para se manter alerta. É uma armadilha. E quanto aos adoçantes? Essa é outra dúvida muito comum no consultório. Doutor, eu troquei o açúcar pelo adoçante, agora estou seguro, certo? A resposta é: cuidado. Embora os adoçantes artificiais não contenham calorias e não elevem o açúcar no sangue diretamente como o açúcar branco, a ciência tem levantado algumas bandeiras amarelas importantes. Alguns estudos mais recentes sugerem que o consumo regular de certos adoçantes artificiais de baixa qualidade pode impactar negativamente a nossa flora intestinal, ou seja, as bactérias benéficas que vivem em nosso intestino. Hoje sabemos que um microbioma intestinal saudável desempenha um papel crucial na regulação do nosso metabolismo, incluindo a forma como processamos o açúcar. Alterar esse ecossistema delicado com substâncias químicas pode não ser a troca mais inteligente a longo prazo. Portanto, a solução ideal não é simplesmente substituir um problema por outro potencial problema. É por isso
isso que, como médico, eu preciso reforçar uma recomendação ética fundamental. Cada organismo é único e reage de uma forma. A ciência nos dá médias populacionais, mas você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Se você sente que o café, mesmo em pequenas quantidades, lhe causa azia, acelera seu coração de forma desconfortável, aumenta sua ansiedade ou comprovadamente atrapalha seu sono, respeite esses sinais. Seu corpo está lhe enviando uma mensagem clara. E mais importante ainda, se você já possui um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, as orientações do seu médico e do seu nutricionista são soberanas. Elas vêm sempre em primeiro lugar. A informação que estamos compartilhando aqui é uma ferramenta poderosa para a prevenção e para a otimização de hábitos, mas ela jamais substitui o acompanhamento profissional individualizado. Agora que entendemos em profundidade que o verdadeiro inimigo se esconde no açucareiro e não na cafeteira, e que a moderação e o respeito ao nosso sono são cruciais, podemos avançar. De tudo o que falamos até aqui, se você pudesse guardar apenas uma única informação, eu gostaria que fosse esta. O maior e mais potente benefício do café para a sua saúde metabólica e para o controle do seu açúcar a longo prazo vem quando ele é consumido da forma mais pura e simples possível. Eliminar o que faz mal é o primeiro passo e o mais decisivo. Mas podemos ir além. Existem maneiras de preparar e consumir o seu café que podem potencializar ainda mais seus efeitos protetores. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, na parte prática do nosso guia. As 3 regras de ouro para o café perfeito. Agora que compreendemos a ciência por trás do café e identificamos o principal erro a ser evitado, chegamos à parte mais gratificante da nossa conversa. A parte prática. Vou lhe entregar agora 3 regras de ouro, um guia com passos muito simples e fáceis de seguir, para você preparar e consumir o seu café da maneira perfeita, transformando-o de fato em um aliado da sua saúde. Lembre-se, não precisamos de medidas drásticas ou de proibições que nos tiram o prazer. O que precisamos é de conhecimento e de pequenos ajustes inteligentes na nossa rotina. O que vou compartilhar com você agora não são apenas dicas, mas sim condutas de bem-estar, baseadas no bom senso científico, que lhe permitirão desfrutar do seu cafezinho com total segurança e, ainda por cima, colhendo todos os benefícios que ele pode oferecer para o seu metabolismo e para um envelhecimento mais saudável e com mais energia. A primeira ação, e a mais importante de todas, diz respeito ao preparo inteligente. E o lema aqui é: menos é mais. Comece pela escolha do método. Sempre que possível, dê preferência ao bom e velho café coado, aquele passado no filtro de papel. A ciência nos mostra que o filtro de papel tem a capacidade de reter certas substâncias oleosas presentes no grão de café, como o cafestol e o caueol. Embora naturais, em algumas pessoas mais sensíveis, essas substâncias podem levar a um leve aumento nos níveis de colesterol. Portanto, ao usar um simples filtro de papel, você já está fazendo um favor extra ao seu coração e aos seus vasos sanguíneos. Mas a regra de ouro, o passo mais decisivo de todos, é consumir o seu café puro, sem a adição de uma única grama de açúcar. Esta é a mudança mais poderosa que você pode fazer pela sua saúde metabólica, garantindo que os polifenóis trabalhem a seu favor sem sabotagem. Eu sei, para muitos a ideia de tomar café amargo parece impossível. Doutor, eu não consigo. O gosto é muito forte. Eu entendo perfeitamente, pois o nosso paladar foi condicionado por anos e anos ao sabor doce. Mas eu lhe garanto, é uma questão de adaptação, e podemos fazer essa transição de forma suave e até prazerosa. Em vez de cortar o açúcar de uma vez, comece a reduzir a quantidade gradualmente. Se você usa 2 colheres, passe a usar 1,5 por uma semana, depois 1, e assim por diante. Seu paladar vai se reeducando aos poucos. E aqui vai uma dica de ouro. Experimente adicionar uma pitada de canela em pó ao seu café. A canela é um tempero maravilhoso, que adiciona um sabor adocicado e aromático sem nenhuma caloria. E o melhor, diversos estudos científicos sugerem que a canela, por si só, possui compostos que podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose. Você estará, portanto, trocando o veneno por um remédio. A segunda regra de ouro refere-se ao momento certo de consumir seu café. O timing pode fazer uma diferença significativa, especialmente para aqueles que possuem um estômago mais sensível. Evite tomar grandes quantidades de café, especialmente as primeiras xícaras do dia, com o estômago completamente vazio. Para algumas pessoas, a acidez natural do café, combinada ao efeito estimulante da cafeína, pode causar desconforto gástrico, azia ou queimação. Uma sugestão muito simples e eficaz é consumir o seu café junto com o seu café da manhã, acompanhado de alimentos como uma fruta, um pão integral ou ovos. Outra excelente opção é tomá-lo logo após as refeições principais, como o almoço. A presença de outros alimentos no estômago ajuda a desacelerar a absorção da cafeína, tornando seu efeito mais suave e gradual, e protege a mucosa gástrica. Esse pequeno ajuste de rotina pode eliminar completamente o desconforto e tornar sua experiência muito mais agradável. A terceira e última ação prática do nosso guia é a escolha do grão. Pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na sua jornada para abandonar o açúcar. Se você tiver a oportunidade e se couber no seu orçamento, opte por um café de melhor qualidade, idealmente um que seja 100% da variedade arábica. Os cafés de qualidade superior, especialmente os de torra média, tendem a ter um sabor muito mais complexo, com notas frutadas, achocolatadas e florais, e um amargor muito menos agressivo do que os cafés tradicionais, de qualidade inferior e torra muito escura.
Ao experimentar um café de melhor qualidade, você vai perceber que o amargor intenso que você sentia não era uma característica essencial do café, mas sim de um produto de baixa qualidade. Essa descoberta torna a adaptação ao paladar puro sem açúcar infinitamente mais fácil e prazerosa, pois você finalmente passa a apreciar o verdadeiro sabor da bebida. Antes de concluirmos, preciso fazer um último reforço ético que é fundamental para essa sua segurança. Lembre-se, por favor, que estas são condutas de bem-estar e de prevenção. Elas não são, e nunca serão, um tratamento para a diabetes ou qualquer outra condição de saúde. A base para o controle eficaz do açúcar no sangue sempre será uma tríade poderosa: uma alimentação verdadeiramente equilibrada e rica em nutrientes, a prática regular de atividade física adaptada às suas condições e, quando for necessário, o acompanhamento profissional de um médico e de um nutricionista. São eles os únicos capacitados para avaliar o seu caso de forma individualizada e prescrever o tratamento correto, caso você precise. Use as informações que aprendeu aqui como ferramentas para fortalecer sua saúde, mas nunca como uma desculpa para abandonar o cuidado profissional. A sua saúde é um bem precioso que merece toda a seriedade. Gostaria de encerrar nossa conversa reforçando que a informação que compartilhamos aqui é estritamente educativa. Ela tem o objetivo de lhe dar poder, clareza e autonomia para fazer escolhas mais saudáveis no seu dia a dia, mas ela não substitui, em hipótese alguma, a consulta com o seu médico de confiança ou com um nutricionista qualificado. Se os seus exames de açúcar estão alterados, ou se você tem qualquer preocupação sobre sua saúde metabólica, por favor, não hesite em procurar ajuda profissional. A saúde é o nosso bem mais precioso e deve ser cuidada com a máxima seriedade, respeito e com o acompanhamento de quem dedicou a vida a estudá-la. Cuide-se com carinho e responsabilidade, pois você merece um envelhecimento pleno de saúde, energia e bem-estar. E agora, eu gostaria muito de saber de você. Como você costuma tomar o seu cafezinho? Com ou sem açúcar? Você já tentou fazer a transição para o café puro? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois eu adoraria ler a sua experiência e aprender com você também. Se este vídeo lhe ajudou a esclarecer suas dúvidas e lhe trouxe um pouco mais de tranquilidade, eu peço que você deixe a sua curtida e compartilhe esta conversa com um amigo ou familiar que também ama um bom café e que poderia se beneficiar desta informação. Cada interação sua nos ajuda a levar o conhecimento de qualidade a mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. Foi um prazer estar aqui com você. Até o nosso próximo vídeo.